Olá, amantes e criadores de abelhas, tudo bem com todos vocês? Bom, o assunto de agora é como instalar um apiário para iniciantes. Eu vou abordar alguns assuntos muito importantes para quem quer iniciar essa magnífica arte de criação das abelhas apis, que são as abelhas com ferrão ativo, né? E são extremamente agressivas, que as nossas abelhas, com a africanização que ocorreu em 56 aqui no Brasil, elas passaram a ser africanizadas. Então nós não temos mais as abelhas italianas, que são aquelas abelhas mais dóceis. Então nossas abelhas africanizadas após a africanização passou a se produzir mais, mas consequentemente a enxamear mais, com o qual elas ocuparam todo o território brasileiro muito rápido, né? Bom, e já adiantando para todos vocês, pessoal, eu não sou nenhum especialista, apesar de eu ter 10 anos que eu trabalho com apicultura. Eu não quero jamais ser melhor que ninguém, tanto é que o meu papel aqui é ajudar e ensinar o pessoal que está entrando no ramo da criação de abelhas, para que juntos nós podemos salvar as abelhas, pois está cada vez mais sendo difícil de manter a criação de abelhas, porque a maioria das pessoas desprezam esses insetos que são extremamente responsáveis pela polinização. Então é por isso que nós temos que atentar muito para isso, para a preservação das abelhas, para a criação das mesmas. E falando sobre a apicultura, pessoal, ela é uma área com a qual ela é muito mais fácil de ser trabalhada se comparando com a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas. Por quê? Porque as abelhas com ferrão, elas são extremamente defensivas, com o qual elas é mais resistente a diversos tipos de predadores, contra algumas doenças, como por exemplo o florídeo, que é extremamente prejudicial para as abelhas nativas na meliponicultura. Já para as abelhas apis não, seus inimigos são outros, né, com o qual são mais fáceis da gente preveni-los. Bom, vou falar agora alguns fatores para vocês que são extremamente ideais para que a gente sigam eles para se instalar um apiário. Bom, pessoal, a primeira característica assim, ideal que a gente deve se considerar para a implantação, instalação de um apiário é a questão da florada. Essa é para a questão de meliponário, questão do apiário que eu estou falando agora, porque tem que ter florada, né, pessoal? Se não tiver florada no local, você tem que fazer um levantamento nesse local antes de instalar um apiário, verificar as floradas que contém nesse local, se elas são específicas e recebem muitas visitas de abelhas, com o qual nesse local você vai instalar o apiário fixo, né? Já que você vai instalar um apiário fixo, você tem que observar se nas localidades no raio de 1.500 metros, no máximo 2.000, tem florada em abundância. Mas quanto mais perto as floradas estiverem do seu apiário, estiverem do local onde que está as suas abelhas, maior será a sua produção. E é claro, a água, né, pessoal? Que é juntamente com a florada, extremamente importante. Sem água não tem como você instalar um apiário naquele local, a não ser que você instala bebedouros, com o qual aceitam bem os bebedouros. Pode ser aqueles mesmos bebedouros que a gente utiliza para quando vai colocar gado no local, né? Lembrando, pessoal, que em relação à água, ela deve ter no máximo 300 metros de distância do local onde você for instalar o apiário. Caso não tenha, você instala os bebedouros. Segurança, pessoal, também é um fator importante, porque devemos considerar 200 metros de instalação das colmeias entre animais, estradas, rodovias, de pessoas, porque é um raio em que as abelhas voam em defesa das suas colmeias. Então é muito bom vocês considerar essa distância de no mínimo 200 metros. É importante você realizar uma cerca em volta do seu apiário por questão de segurança, com plaquinhas identificando o perigo, que às vezes passa pessoas ali que não sabem muita coisa em relação às abelhas e aí acabam se prejudicando e arriscando suas vidas, né? O acesso ao apiário, pessoal, deve ser bem facilitado com a relação entre a entrada de veículos, a entrada e saída de veículos, para que você realize a colheita, porque abelhas apis, pessoal, elas produzem bastante mel. Então, você tem que ter facilitado no seu apiário a chegada de uma caminhonete ou o seu carro com carroceria, para que você retire então esse mel e também você realiza a transferência das colmeias, né? Em relação à umidade, deve ser bastante importante. Eu já ouvi muito relato de apicultores que sofreram com a questão da umidade, que é o terreno deve ser bem drenado, né? Porque se não for, ocorre o risco de enchentes, com o qual você perde todas as suas colmeias. Então, pessoal, não instalem colmeias perto de rios. Muitas pessoas costumam fazer isso em relação a ter abundância de água, mas não instalem, pessoal. É muito perigoso, a gente não sabe quanto que vai cair uma chuva
muito forte nesse local, com o qual poderá dar enchente e levar todas as suas colmeias. Declividade também é um fator que devemos considerar bastante, porque deve ser sem restrições, né, com o qual o acesso deve ser bem facilitado para chegar então ao apiário. Deve-se considerar instalar o apiário em locais que não recebe vento em abundância. Você poderá plantar árvores em volta, se caso não tenha, para quebrar o vento, com o qual as abelhas não recebam fortes rajadas de ventos, né, pessoal? Porque senão dificulta a área de pouso delas quando elas vêm carregadas de néctar das floradas da natureza, né? A insolação também, pessoal. Antigamente, quando eu comecei a instalar o meu apiário, eu não sabia muita coisa, então eu instalei ele em locais que não tinha nenhuma sombra. Vocês estão vendo uma imagem aí. E aí, depois de aprender bastante, né, a gente vai apanhando com isso e aprendendo com o tempo. Então não se deve instalar apiários, pessoal, colmeias de abelhas apis, em locais onde recebe diretamente o sol. É muito importante que receba o sol da manhã ou o sol da tarde, mas que não receba o sol durante todo o dia. Então instale em locais onde tem sombra. Se caso não tiver sombra onde você queira instalar, você pode construir aqueles sombretes, ou se não um próprio barracão também, com o qual seja adequado para você colocar suas colmeias para receber a sombra aí durante todo o dia. Em consideração aos inimigos das abelhas apis, o terreno deve estar livre desses inimigos, né? Ou seja, deve estar bastante limpo para se evitar o ataque de formigas. Formigas gostam de locais onde está bastante sujo, né, pessoal? Então, se você realizar uma limpeza constante no seu apiário, vai evitar aí bastante o ataque de formigas. E em relação também a instalar os apiários, nós devemos observar que não deva ter, pessoal, apiários por perto num raio de 5 km. É muito importante vocês observarem isso aí. Os vizinhos às vezes devem ter criação de abelhas, então vocês têm que observar esse fator para que você instale as suas colmeias nos locais que sejam aí até 5 km de distância de outros apiários, que é a área em que as abelhas realizam a coleta, para que não haja aquela competição muito elevada com o qual nenhum dos dois vão ter produção elevada nos seus apiários, né, pessoal? Porque você instalando apiário na natureza, você já vai estar competindo com as abelhas que estão na natureza. E se tiver apiários muito perto, aí ambos não vão colher mel em quantidade. Assim que vocês escolherem o local onde vocês vão instalar os seus apiários, então o próximo passo a se fazer é a instalação dos cavaletes, dos suportes com o qual vão receber as colmeias. Então eu sempre instalo, pessoal, esses cavaletes dessa maneira aqui, com o qual eu faço um T com 2 postes de eucalipto. Então eu coloco esses dois suportes para que as colmeias fiquem por cima, né? E aí eu ainda amarro um arame aqui, pessoal, em volta com um prego na própria colmeia, porque eu tive bastante ataque com um dos inimigos das abelhas, que é o tamanduá bandeira. Esse ano ainda sofri 2 ataques, porque tinha 2 colmeias que eu ainda não tinha fixado elas nos suportes, e aí ele derrubou. E já estavam no novo suporte, porque minhas colmeias antes, pessoal, elas ficavam bastante baixas. Eu vejo colmeias dos pessoal aí que eles colocam em um só pneu de carro, que também pode servir como suporte, mas aí vai de região, né, pessoal? Essa região nossa aqui não dá mais para instalar colmeias muito baixas, e eles quebram todos os quadros com aquela unha grande que eles têm, então um prejuízo danado. Eu já sofri muito prejuízo nesses últimos 4 anos, e eu nunca tive problema com formiga, somente com tamanduá bandeira e com traça. Mas traça é comum acontecer, o ataque da traça, às vezes é por descuido mesmo, porque a gente pode evitar a traça, que é a redução do alvado nas colmeias. Bom, então depois de ter instalado os cavaletes, pessoal, vocês devem ter bastante cuidado na instalação, na implantação do seu apiário, porque você deve seguir esses fatores que eu disse anteriormente, para que você instale corretamente o seu apiário e não venha sofrer nenhum dano. Depois de ter instalado os cavaletes, então nós vamos às compras das colmeias, das abelhas apis, das vestimentas, porque nós temos que ter as vestimentas. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre as vestimentas, sobre os APIs para se trabalhar com as abelhas apis. Mas é claro, eu adianto, não tente comprar colmeias de abelhas e trabalhar com uma vestimenta de qualquer jeito, uma vestimenta que não vai te fornecer segurança, pessoal. E é claro, o fumigador com o qual você vai introduzir a fumaça, vai desestabilizar as abelhas, com o qual elas diminuem a agressividade. Bom, depois de ter comprado as colmeias, então nós vamos conseguir os enxames. Como nós vamos conseguir os enxames, pessoal? É pelo método da captura, onde vocês vão utilizar a cera alveolada, mais a loção de captura, que é a própolis. Tem um vídeo no canal sobre como fazer a loção para capturar abelhas apis. Depois vocês pesquisam em vídeos para vocês visualizarem lá, vai estar no final do vídeo
vídeo também. Ou vocês podem comprar as colmeias, já você pode estar comprando diretamente com apicultores que vendem as colmeias já com as abelhas, ou pelo método da captura, como eu falei, que é bastante prático. Você pode realizar na sua própria propriedade, você pode realizar a captura através na colmeia mesmo, igual essas duas aqui, elas estão com ceras. Se caso ocorrer alguma enxameação aqui perto, vai capturar o enxame nelas. Ou vocês podem capturar através de núcleos, que comporta 5 quadros do ninho. Vocês podem também fazer suas colmeias. Essas duas colmeias aqui foi eu que fiz e comprei somente os quadros. E vocês podem comprar também suas colmeias e capturar seus enxames nas suas próprias propriedades. Eu sempre gosto de frisar, pessoal, que trabalhar com abelhas apis e adquirir todos os equipamentos que são necessários para a criação dessas abelhas é extremamente mais caro do que se comparando com as abelhas nativas. As colmeias atualmente não estão baratas, está cada vez mais caro, então vocês devem sempre fazer uma pesquisa nas proximidades das regiões de vocês, onde que tem casa de venda de produtos apícolas, fazer um levantamento para sair mais em conta, porque depois que vocês compram as colmeias, os suportes, definem a área que vocês vão instalar o apiário, após vocês instalar tudo isso, vocês vão ter que comprar os equipamentos de extração desse mel, as melgueiras extras, então fica muito caro você montar um apiário. Ou você pode também procurar uma associação, um conjunto de apicultores com o qual você se associa nessa associação, fica mais barato. Na associação geralmente tem a casa do mel com todos os equipamentos para servir os apicultores, o que facilita bastante. Eu aqui no caso eu trabalho por conta minha desde os 10 anos, então eu tenho a minha casa do mel, eu tenho a centrífuga, que é os materiais que nós precisamos para a extração do mel. Eu só não tenho o decantador e a mesa desoperculadora, mas nunca me impediu de tirar mel, porque o meu mel não é muito. Eu trabalho mais com hobby, então nunca me atrapalhou. Então vocês devem fazer aí uma busca, uma pesquisa para sair em conta aí todos os equipamentos e os itens necessários para a instalação de um apiário, tá ok, pessoal? Bom, se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês deixem nos comentários aí, pra gente pode tirar alguma dúvida. Curtem a página no Facebook, Criando Abelhas, o link está na descrição desse vídeo. Para que vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam lá, eu tendo um tempo eu vou responder. Se inscreva no canal para que não perca os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e eu desejo o maior sucesso para vocês na instalação do apiário de vocês e incentivem o pessoal a instalar, a criar abelhas. Em relação às abelhas, nós não podemos ter competitividade, nós temos que ter união, porque se nós tiver e levar em conta a competitividade, pessoal, vai ficar cada vez mais difícil e a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para as abelhas, não estão nem aí para a polinização. Então vamos incentivar, vamos unir, vamos criar abelhas na melhor forma e, como se diz, a natureza depende de nós, criadores de abelhas. Muito obrigado e até mais. Tchau!